Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Charles e hoje a gente vai continuar nossa programação de vídeos sobre licenciamento ambiental, sendo que hoje a gente vai pegar um recorte e começar a fazer uma análise um pouquinho sobre legislações estaduais de licenciamento ambiental. Então a gente vai pegar um conjunto de normas que foram publicadas e vai ver alguns aspectos problemáticos que essas normas trazem, tá, para o licenciamento ambiental de uma forma geral. Porque muito se discute sobre os problemas que vão vir do licenciamento, o risco do licenciamento acabar pela legislação federal que está em discussão agora, mas quando a gente olha para legislações estaduais, no caso específico que a gente vai estudar, a gente vai ver que esses problemas de afrouxamento no licenciamento ambiental já vêm acontecendo independente do projeto de lei que tramita na Câmara, certo? No mais, eu queria chamar a atenção para os nossos links que estão na descrição, que é a apresentação, então você vai ter um link aí na descrição com a apresentação disponível para quando você quiser acessar, é um material que fica online, vocês podem consultar a qualquer tempo. Outra informação que tem também é a nossa lista de transmissão no Telegram, que é por onde eu mando comunicados, informações, qualquer alteração de cronograma de vídeos ou material de estudo, sempre eu encaminho por lá, que é um caminho mais rápido de comunicação. E também não deixe de seguir nossas outras redes sociais, que tem um link aí, que é o Telegram, ou aliás, um é o Instagram, desculpa, e o outro é o LinkedIn, tudo bem? No mais é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativando a notificação do sininho, para que sempre que o nosso conteúdo de licenciamento ambiental, de gerenciamento de área contaminada ou qualquer outro tema focado ao meio ambiente esteja disponível, vocês receberão a informação em primeira mão, tá bom? O que eu tinha para falar era isso, bom vídeo para vocês, a gente se vê na semana que vem. Para a gente tentar soltar às 8h30 para não comprometer a segunda parte do horário. Aí eu queria pedir só para quem está distante vir para cá, as meninas para esse lado de cá. Rapaziada do fundão pode vir para frente também, que eu não falo cuspindo não, é tranquilo. Pode chegar aí. Bom, a ideia da conversa hoje é mais apontar questões legais que a gente tem, que envolve a parte do licenciamento, mas que quando a gente vai ver a questão da regulação, vai impactar direto na execução de obra de infraestrutura e execução de algumas atividades licenciáveis, que é o que a gente vai tratar. E aí o que acontece? Vou dar um panorama geral aqui, a gente vai falar um pouco da questão em âmbito nacional. Acaba que não tem como a gente deixar de citar o nacional, porque a partir do mandamento federal, o comando federal, é que a gente vai, estados e municípios vão fazer seus ordenamentos em menor escala, tá? Então, o início da apresentação aqui, a gente vai fazer um briefing rapidinho sobre isso. Depois, eu vou fazer uma introdução rápida sobre a questão dos aspectos federais, entrar no diagnóstico e a gente depois faz algumas conclusões, tá? Mas a ideia vai ser sair do macro e entrar no nível distrital de regulamentação, que é o nosso caso. E aí, quando a gente for discutindo, a gente vai passar por algumas atividades, tá? Dentre elas, algumas que são, principalmente aqui do pessoal da Civil, que são questão de infraestrutura, que a gente vai ver que tem a confusão na hora de definir o ponto de corte ali do licenciamento. Bom, primeiro agradecer ao IESB, a sessão do espaço e o horário de vocês, depois agradecer a professora Keila e vocês que estão aqui presentes com a gente, tá? Bom, meu nome é Charles, eu sou engenheiro agrônomo, sou especialista em gestão e manejo ambiental pela agroindústria, tá? Me formei pela Universidade Federal de Lavras, sou especialista em planejamento e gestão público pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília, tá? Sou mestre em geoprocessamento e análise ambiental, me formei pela UNB. Hoje eu sou analista ambiental do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro Ambiental, que é o órgão que cuida da parte de meio ambiente no Distrito Federal. E aqui no IESB eu sou professor na engenharia civil e na arquitetura. Bom, essa apresentação de hoje, ela é derivada de um trabalho que foi apresentado ano passado no Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto. É um trabalho que foi elaborado, tá, por mim e por mais 3 integrantes, que são todos membros da Faculdade de Direito da UNB. Então, sou eu aqui e mais 3 advogados, porque nesse trabalho a gente explorou muito da parte legal. Então, eu sozinho não tinha bagagem para discorrer muito sobre isso. Aí eu explorei mais o lado técnico e eles complementaram a informação com a parte jurídica da coisa, tá?
Bom, a estrutura da apresentação vai ser o quê? A gente vai fazer uma introdução, onde eu vou falar desses aspectos da parte mais do governo federal, o diagnóstico que foi focado no que a gente vê do licenciamento distrital, ok? E algumas conclusões sobre o quadro um pouco delicado que essas normas distritais colocaram o licenciamento ambiental. Bom, a previsão legal. Então, sempre que a gente vai falar de licenciamento ambiental, a gente segue essa trilha aqui, que seria o quê? O mandamento maior vem do artigo 225 da Constituição, daqui a pouquinho a gente vai falar dele um pouco mais de detalhe. Depois a gente recorre à Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é de 81. Nesse caso aqui, a gente também tem a Lei Distrital, que é a Política Distrital do Meio Ambiente. A gente vai discutir o porquê que o Distrito Federal tem uma legislação própria sobre o meio ambiente, que é uma competência concorrente, tá? As resoluções CONAMA 1 e 237, que são o que a gente tem de normativo, que vai regulamentar a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. Então, cada resolução vai normatizar um aspecto do licenciamento. E derivado da CONAMA 237 aqui, a gente vai ter as resoluções dos conselhos estaduais e distrital, que vão ser o foco de estudo da gente. Bom, contextualização. Quando a gente vai olhar aqui na Constituição Federal, a gente vai ver que no artigo 21 e 22 a gente tem estabelecido quais são as competências exclusivas, tá? Privativas da União, ou seja, só o governo federal toma de conta daquele assunto e só o governo federal pode legislar sobre aquele assunto. Então, são competências que os estados e municípios não têm acesso, então eles não vão legislar sobre isso. Porém, quando a gente olha no artigo 23 e 24 da própria Constituição, são listadas as competências comuns da União, e quando a gente fala comum é União, Estado e município, e depois a gente vai ver no artigo 24 quais são as competências concorrentes em termos de elaboração de normas, tá? Por isso que a gente viu aquela hora que o DF tem a política distrital. Bom, quando a gente vai falar de competência comum, tá? Aí o artigo 23 fala, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, faunas e a flora. Então a gente já vê que, na hora de tomar conta das questões ambientais, a obrigação não é só do governo federal. Por quê? Quando a gente vai pensar nisso aqui, e isso aqui foi um cuidado do legislador, o Brasil é um país de proporções continentais. Então, a realidade que a gente encontra em termos de meio ambiente lá no norte do Brasil é totalmente diversa do que a gente vai encontrar lá no sul. A gente tem no norte lá, a professora Adriana não está aqui, mas ela poderia falar melhor para a gente. Se você vai lá no norte, você tem regiões que chove o tempo todo e são muito quentes. Ao ponto que na mesma época do ano, se você vai em Santa Catarina, na região de São Joaquim, vai estar frio demais e seco o clima. Então a gente tem situações totalmente distintas, fora entrando nas questões de floresta, fauna e por aí vai. Tá? Quando a gente olha no artigo 24, aqui a gente vai ver o quê? Que são as competências concorrentes, e aí nesse aspecto aqui a gente fala o quê? De não só em termos de cuidado, de ter uma burocracia estatal para fazer aquilo ali, mas de elaboração de normas. Tá? Que aí a gente vai ver que a competência da União, Estados e Distrito Federal, nesse caso aqui município não entra, então o município vai acabar obedecendo o que é mandamento federal. E aí vai ver que cuida o quê? De floresta, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Tá? E quando entra na responsabilização por dano ao meio ambiente. Então, qualquer dano ao meio ambiente, estados passam a ter obrigação também de legislar sobre o assunto. Por quê? Para tomar de conta. Cada estado sabe a burocracia estatal que detém. Certo? Bom, algumas observações que a gente tem que fazer aqui, porque lá na frente a gente vai ver alguns conflitos, que seria o quê? No âmbito de legislação concorrente, a competência da União vai se limitar a normas gerais. Então, sempre que a gente for falar de competência concorrente, o governo federal vai elaborar normas norteadoras. Ele não vai entrar em detalhe de nada, por conta disso que eu falei. Cada região vai ter um aspecto muito peculiar. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência dos estados. Ou seja, o estado ele não pode se eximir de executar alguma coisa em função de não ter norma. Ou ele elabora um documento normativo que acolhe a legislação federal, ou ele elabora a própria norma. E não existindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena até atender suas peculiaridades. Então, se não existe norma federal, o estado pode ir lá e elaborar sua lei. Tá? E aí, por último aqui, ó, a superveniência de lei federal, tá? Suspende a eficácia de lei estadual no que for contrário. Então, se o Estado se antecipa ao governo federal, elabora uma norma, tá? E depois o pessoal, quando for analisar, vê que a norma estadual contraria o mandamento federal, tudo que for contrário perde a validade, deixa de vigorar.
Então, nesse aspecto aqui, a norma federal ela é mandatária sobre a norma estadual. Bom, e aí as normas infraconstitucionais aqui que a gente vai ter. A Política Nacional do Meio Ambiente, e aí ela traz a previsão explícita aqui, em dois momentos, tá? Do cuidado ao meio ambiente, que seria o quê? A avaliação do impacto ambiental e o licenciamento e a revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Depois a gente vai ver a Lei Complementar 140, que ela vai atuar naquele sentido, de transferir agora as competências e criar mecanismos de colaboração entre governo federal, estados e municípios para transferir a execução das políticas voltadas ao meio ambiente, que foi a Lei Complementar 140, que ela vai fixar normas nos termos do inciso 3, 6 e 7 do caput e do parágrafo único do artigo 23, que é aquele que fala de legislação concorrente, tá? Da Constituição Federal para a cooperação entre os entes federados nas ações comuns relativas à proteção ao meio ambiente, que é o que a gente observa hoje. Em vários estados, o que está acontecendo? O governo estadual transfere ao município a competência para tomar de conta do meio ambiente. Por quê? O governo estadual não tem recurso para isso. Então, ele passa ao município e o município passa a tomar de conta daquilo, executando as políticas e fiscalizando também o que acontece. Bom, e aí a gente tem o quê? O Conselho Nacional de Meio Ambiente. Quando a gente fala de licenciamento ambiental e avaliação de impacto, não existe uma lei federal, tá, que regulamente como é que é o funcionamento desse instrumento do licenciamento ambiental. O que a gente tem mais próximo seriam o quê? As resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. O Conselho ele foi instruído pela Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa é uma das razões que desse último decreto presidencial que teve, sustando vários conselhos e cancelando a sua execução, o CONAMA não foi extinto. Por quê? Ele é criado por lei. O decreto que foi publicado recentemente, ele atacava o quê? Todos os conselhos criados por decreto ou instrumentos inferiores legais, tá? Bom, quando a gente olha essa CONAMA 1 de 86, o que acontece? Na época, ela foi o primeiro instrumento que começou a detalhar a questão da avaliação de impacto ambiental. Quando a gente vai falar de avaliação de impacto ambiental, a gente vai procurar o quê? Fazer alguma previsão, como se fosse a construção de um modelo, tá? Para detalhar todos os aspectos que aquele modelo de empreendimento vai causar naquele ambiente que ele está inserido, ok? E aí, a definição seria, para efeitos dessa resolução, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana, que direta ou indiretamente vão afetar quem? Saúde e segurança da população, atividades econômicas e a parte de meio ambiente. Então, sempre que a gente for falar da parte questão de sustentabilidade e meio ambiente, a gente vai sempre resvalar nesse tripé, que é o quê? Social, econômico e ambiental. Tá? Então, a avaliação de impacto, obrigatoriamente, tem que passar por esses três elementos. Bom, e como é que eu faço a avaliação de impacto ambiental? Eu tenho que ter um instrumento para isso. Não basta eu falar que eu tenho que avaliar. Como é que é a forma de sistematizar isso? E outra, uma vez que eu vou fazer isso, eu tenho que, de alguma forma, padronizar, porque uma pessoa que elabora uma avaliação tem que ter um mínimo de coerência se uma outra pessoa elaborar de uma região próxima ou de um mesmo tipo de atividade. Tá? Então, foi daí que veio a CONAMA 237, no ano de 1997. E aí ela definiu o quê? O licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação do impacto ambiental e sistematizar a condução do empreendimento, porque o impacto não existe só no momento que ele chega. Durante a instalação e a operação do empreendimento, você vai ter dano ao meio ambiente, certo? Então, licenciamento ambiental é o quê? É o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente vai licenciar. E aí aqui a gente vai ver tudo, ó, localização, instalação, ampliação e operação dos empreendimentos, que são efetivos ou potencialmente poluidores e são capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares, as normas técnicas. Então, a gente vai observar todas as leis possíveis e também normativos técnicos. Isso aqui, esse comando e a quantidade de norma técnica é que faz com que o licenciamento ambiental se torne um instrumento tão complicado de trabalhar. E daí vem toda a reclamação da morosidade. Por quê? Você vai ter, geralmente, corpo técnico insuficiente para fazer esse tipo de análise e, além disso, o instrumento é muito complicado. Quando você coloca isso na mão do setor produtivo que não tem instrução, você vai ver que isso vira um terremoto de informação e as pessoas não sabem lidar com isso. Tá? Quando a gente vai ver isso aqui, e aí entrando em linha com o que a gente falou, que
a tendência hoje é de que as competências que estão no governo federal sejam transferidas para os entes estatais inferiores, ou seja, estados e municípios, a gente tem que observar duas questões aqui dessa norma, tá? A gente não vai entrar em detalhe delas. Uma delas seria o quê? O artigo 2, ele vai dizer quais são as atividades passíveis de licenciamento, que a gente acabou falando na lâmina passada, que localizar, construir, instalar, ampliar, modificar, qualquer coisa que eu faça no meu empreendimento, eu tenho que fazer o licenciamento ambiental. Então, esse é o escopo do licenciamento. Só que aí vem aqui os detalhes. Quando a gente pega a norma com NAMA 237, ela tem um anexo 1. Esse anexo 1, lembra, ela é uma norma federal, então ela vai tratar de forma mais genérica dos assuntos. Então, quando a gente olha nesse anexo 1, ela vai ter uma série de atividades que ela elenca como sendo o quê? Passíveis de licenciamento ambiental. Tá? E aí, quando a gente olha o parágrafo 1º aqui, que ele vai dizer, estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, tá? Parte integrante dessa resolução. Então, tudo que tiver no anexo 1 aqui, obrigatoriamente passa por licenciamento ambiental. Isso é o que diz a norma. Tá? E depois, caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1. Ou seja, o órgão ambiental, quem estiver executando a política ambiental, tem que atuar de forma o quê? A detalhar como é que o licenciamento ambiental sob sua égide vai funcionar. E, além disso, havendo atividades que não constam do anexo 1, ele vai lá e trabalha no sentido de fazer a complementação. Então, ele é um agente que vai fazer o quê? Pegar esse instrumento de controle que o governo federal planejou e melhorar ele ainda mais. Tá? Aqui, de forma alguma, a gente vai ver o texto da norma falando do quê? Em se eximir o licenciamento ambiental, ou seja, de atuar de uma forma a não realizar o licenciamento. Levando em consideração as especificidades, riscos ambientais, o porte e outras características dos empreendimentos. Quando a gente vai olhar o artigo 12, e aí a gente volta a ver a questão da transferência de competência. Então, o órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para licenças ambientais observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento e operação. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos conselhos de meio ambiente estaduais. Ou seja, quando a gente vai falar de empreendimento, vamos falar o quê? Eu tenho empreendimentos que são de grande porte. Imagina o seguinte, a maioria que é da engenharia civil, pegar uma rodovia, tá? Pega agora o exemplo que a gente teve tudo de concessão aí no Brasil. Tem rodovia que foi concedido mais de 1.000 quilômetros. Nesses 1.000 quilômetros o pessoal vai fazer o quê? Vão fazer desde recapeamento simples a duplicação de rodovia. Tá? Então é uma obra gigantesca. Então quando a gente vai pensar no impacto disso, o impacto é grande. Por quê? Às vezes o impacto perpassa mais de um estado. Certo? Outro exemplo, eu posso pensar, sei lá, num barramento. Se eu pensar numa barragem que eu vou represado para um pivô central, é um barramento pequeno. Faz um talude de solo, faz toda a contenção e eu mantenho ali um volume X de água. Outra coisa, se eu falar de um empreendimento tipo Belo Monte, Tucuruí, por aí vai, que são grandes barragens para gerar energia. Então, a ótica que eu falo aqui seria o quê? A partir do momento que eu estou lidando com empreendimentos que são menos impactantes ambientalmente, isso já comprovado, eu posso estabelecer um critério mais simples de licenciamento. E isso é uma forma de quê? De acelerar o licenciamento ambiental, de fazer com que ele ocorra de forma mais fácil e que respeite as particularidades de cada empreendimento. Para quê? Para ganhar tempo e não onerar o empreendedor quando não é pertinente, quando não é necessário. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai olhar aqui, a competência para fazer isso seria o quê? Obrigatoriamente eu tenho que ter a aprovação dos conselhos de meio ambiente, estatais, nesse caso aqui. A gente sai da competência federal, porque esse espaço aqui é criado pela resolução CONAMA. Então o governo federal, o ente federal está falando, os entes estatais podem elaborar formas de licenciamento simplificadas. O que vem acontecendo em várias situações é o quê? É a confusão, vamos assim dizer, na hora de se elaborar essas normas. Em vários aspectos a gente vai ver o quê? Que o pessoal afrouxa demais essas normas estaduais. E é bem comum você ver o quê? Que isso sendo judicializado, a gente teve um caso agora na Bahia, agora não, tem 2 anos, que foi elaborada uma norma complementar ao licenciamento, fazendo o quê? Simplesmente extinguindo o licenciamento para atividade agropecuária na Bahia, independente de porte. Roubou
essa regulamentação, que era um decreto estadual. Outro exemplo que a gente vai ter foi um município, acho que no Rio de Janeiro, que também atuou da mesma forma. Abriu o licenciamento ambiental, deixou ele simplificado demais, o controle foi praticamente extinto e depois houve a ação, tanto da população, que acabou motivando o Poder Judiciário para derrubar o instrumento. Tá? Então, aqui, na hora de fazer essa regulamentação estatal, tá, pelo ente estadual, tem que ter muito cuidado, porque isso é fonte de muito conflito. Porque o licenciamento ambiental vai sempre bater de frente com quem? Com o... Como é que fala? Com o setor produtivo. E o lobby é fortíssimo. A gente basta ver aí questão de mineração, construção civil e por aí vai. Bom, e aí quando a gente vem aqui no DF, a gente teve no ano de 2017 e 2018 a elaboração de algumas normas, tá? Uma delas foi a resolução CONAN, de 2017, número 9 de 2017, que trata da autorização ambiental, a 10 de 2017, que vai tratar da dispensa de licenciamento ambiental, a resolução CONAN 11 de 2017, que trata da declaração de conformidade de atividade agropecuária, então tem uma norma específica para a atividade agropecuária, a resolução CONAN 1 de 2018, que vai tratar do licenciamento ambiental simplificado, e a resolução CONAN 3 de 2018, que essa aqui é específica para o quê? Para licenciamento de postos de combustível. Quando você faz uma análise mais detalhada dessas normas, a gente encontra sérias falhas, tá? Em vários pontos dessas normas aqui, o que acaba deixando o quê? Tornando todas elas inutilizáveis, a grosso modo. Por quê? Tem tanto problema que a primeira pessoa que fizer a contestação de uma norma dessa no aspecto jurídico, derruba ela, tá? Aí a gente vai passar agora por cada uma delas, apontando alguns problemas, as normas são um pouquinho extensas, não dá para entrar no detalhe de tudo. Então eu fiz um apanhado de alguns pontos principais para a gente discutir aqui. Bom, fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo discutindo legislação estadual sobre licenciamento ambiental. Nesse primeiro vídeo a gente fez um apanhado mais sobre o que prevê as normas federais e depois a gente vai entrar nisso comparando o que a gente tem no normativo, tá? Nessas regras que a gente está estudando no vídeo, em relação ao que é previsto na norma federal, que é quem dá as diretrizes gerais para o licenciamento ambiental. Lembrando para vocês do conteúdo que a gente tem na descrição do vídeo, que seria o quê? Um link com a apresentação que foi utilizada na palestra. Vocês podem usar, ela fica disponível na internet a qualquer tempo, basta clicar no link. Outro link que a gente tem aí na descrição é uma lista no Telegram, que é por onde a gente troca informações, eu mando conteúdo para vocês, material de estudo, tudo focado na área de meio ambiente. Nesses últimos tempos a gente tem focado um pouquinho mais no licenciamento ambiental e no gerenciamento de áreas contaminadas, tá bom? Então acompanhe a gente também no Telegram e não deixe de curtir nossas outras redes sociais. O link também tá aí, que seria o Instagram e o LinkedIn. Tá? No mais, se inscreva no canal, ative a notificação no sininho para toda vez que a gente publicar um conteúdo sobre aspectos ambientais, temas de relevância, vocês receberem a informação em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.